Eu coloquei o meu marido na fornalha enquanto ele estava vivo. Bom, eu sempre fui uma mulher, gente, muito simples, mãe dedicada, esposa que aguentou calada por 2 décadas, 30 anos, gente, ao lado do mesmo homem. E durante todo esse tempo, ele nunca me chamou de amor. Só de lixo, imprestável, carniça, coisa ruim. A gente morava na zona rural, cuidava de plantações de fumo, a casa era velha, gente, de madeira, o cheiro, gente, de fumaça sempre impregnado nas roupas. E eu, né, cuidava de tudo. Cuidava da casa, cuidava da plantação, cuidava do ciro, cuidava dos animais. E ele, gente, ele só me machucava. Não com socos, sabe? Mas com ameaças, com xingamentos. E xingamentos esses, gente, que eu me perguntava, né? O que é que eu fiz pra merecer tudo isso? E era com o silêncio, sabe, gente, violento, com os olhos dele. Por fora, gente, eu era uma mulher muito calma, mas por dentro, eu estava gritando, gente, por socorro, e isso há anos. Até que chegou o dia, gente, 15 de fevereiro de 2021. Eu sabia, gente, que ele tomava suco todos os dias antes de sair, né, pra cuidar da estufa. Nesse dia, gente, eu fui e misturei, sabe, um pouco de diazepam, só que o suficiente, gente, pra ele dormir. Mas ele não dormiu, ele simplesmente, gente, desabou. E eu, gente, eu arrastei aquele homem, arrastei o corpo pesado até a fornalha da estufa, liguei o calor, a porta, gente, fechou num estalo, sabe, que eu nunca vou esquecer aquele momento. E durante 3 dias, gente, o fogo queimou junto com o meu passado. Após o sumiço dele, gente, eu inventei que ele tinha desaparecido, fingi preocupação, disse que talvez ele tivesse ido embora, cansado dessa vida. Só que a polícia, gente, não engoliu. Eles começaram a investigaram fundo mesmo. Descobriram, né, que antes disso eu tinha pesquisado, gente, como alguém com veneno e que eu tinha usado o cartão dele e que eu sabia de mais detalhes, né, que uma viúva desesperada poderia saber. A polícia, gente, invadiu minha casa. Encontraram vestígios de ossos calcinados, encontraram também um dente, né, um pedaço minúsculo, sabe, gente, de uma mandíbula. E então, gente, veio o circo, né? Eu e o meu filho, gente, fomos presos, né, preventivamente. E assim, eu confessei tudo, gente, falei tudo, expliquei cada detalhe. E a pergunta que não quer calar, o porquê? Porque eu me sentia morta. Há anos disseram que eu por vingança, outros disseram que eu por dinheiro. Mas a verdade é que eu só queria, gente, viver sem medo, viver em paz. Fui julgada em abril de 2022. As acusações: homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica. Tudo isso, gente, poderia me condenar, sabe, há mais de 30 anos. Mas o júri, gente, o júri me ouviu. Ouviu minhas lágrimas, ouviu minha história, 5 votos a 4. Fui absolvida por legítima defesa. E sabe o que é que disseram depois? Que abriram, né, um precedente perigoso, que agora, né, qualquer crime pode ser justificado se você disser, né, que foi agredido antes. E ainda disseram que o que eu fiz foi brutal demais pra ser perdoado. Mas ninguém nunca viveu o que eu vivi. Ninguém nunca viu quantas noites, gente, eu disse pra ele que não. E ele simplesmente fazia o que bem queria de mim. E ninguém nunca viu, gente, o rosto dele quando ele ameaçava a mim e os meus filhos. Então ninguém nunca viu isso. Hoje eu estou em liberdade, vivo escondida. A justiça me soltou, mas a opinião pública não. O Ministério Público ainda tenta, sabe, anular o julgamento. Dizem que foi um erro, sabe? Mas só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi. E o que eu enterrei, gente, naquela fornalha não foi só um corpo. Foi o meu medo, gente. Foi o fim de uma vida de terror, sabe? Agora diz aí, o que você achou desse caso? Deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Esse é mais um relato, né, que eu decidi aqui contar pra vocês. E como eu sei, gente, que vocês gostam de falar, gostam de comentar, então comentem e fiquem à vontade. Eu leio todos, gente. Eu sei que não posso responder todos porque são muitos, mas eu leio sim. Beijo.